Fala galera dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Renan Sensei aqui para a nossa primeira videoaula, beleza? Resumo rápido da matéria aí, os animais. Finalmente vamos entender o que é um animal, tá? A gente vê um louva-a-Deus se alimentando de outro inseto, provavelmente um grilo, tá? Segue o lance, esse material vai estar todo disponível para vocês nos grupos, tá? Então, os animais. O que é um animal? Quais as características o ser vivo tem que ter para ser considerado um animal? Tem que ter o quê? Tá? Ele tem que ter pluricelular, né? Os animais são pluricelulares. O corpo deles é formado por mais de uma célula, beleza? Formado. Que mais? Ele tem que ser eucarionte. Todos os animais são eucariontes. Quer dizer que todas as células, cada célula do corpo do animal tem um núcleo organizado e delimitado. O que tem dentro desse núcleo? O DNA, o material genético desses animais. Tá beleza? Então ele é pluricelular, várias células. Cada célula do corpo desse animal tem um núcleo dentro dessas células e dentro desse núcleo tem o material genético. Última característica para ser um animal, tem que ser heterótrofo. Que palavra é essa, senhor? Heterótrofo, hétero significa diferente, trófo significa alimentação, tá? Então, a alimentação dele é diferente. O que eu quero dizer com isso, senhor? Ele não produz o próprio alimento dele. Então, ele precisa consumir, se alimentar de outro organismo, ele precisa se alimentar de outro ser vivo para poder se nutrir, né? Pegar energia para ele. Então ele é heterótrofo. O animal precisa ser pluricelular, precisa ser eucarionte e precisa ser heterótrofo. Correr atrás do próprio alimento, porque ele não consegue produzir, diferente das plantas que fazem fotossíntese. Segue o fluxo aí. Então, de exemplo, a gente tem uma lagarta se alimentando de uma folha, um herbívoro, e aqui a gente tem um verme de fogo, né, um anelídeo, se alimentando de uma estrela do mar, no caso, um animal se alimentando de uma planta, um animal se alimentando de outro animal. Seguindo aí, a gente pode separar os animais em dois grandes grupos, tá? Os invertebrados, que são a maioria deles, 95% de todos os animais do planeta são invertebrados, e os vertebrados. Para ser um vertebrado, ele tem que ter crânio e coluna vertebral. Como assim? Vamos lá. Seguindo ali. Aqui, temos os esqueletos de alguns animais. Esse aqui é o esqueleto de um elefante. Ele tem crânio e coluna vertebral. Então ele é um vertebrado, beleza? O esqueleto de um cachorro tem crânio e tem coluna vertebral. Então o cachorro também é um vertebrado. O esqueleto de um sapo, ele tem crânio e também tem coluna vertebral. Então o sapo também é um vertebrado. O sapo tem osso. Aqui o esqueleto de um crocodilo, a coluna vertebral e o crânio. Aqui não aparece a girafa, que tem um pescoço muito comprido, mas ela tem o crânio também e a coluna. Então todos esses exemplos são de vertebrados. E esses caras aqui são invertebrados. Ah, senhor, mas todos eles têm cabeça. Mas não tem crânio. Dentro da cabeça desses caras aqui não tem um osso com crânio. E também ao longo do corpo deles não tem coluna vertebral. Beleza? Não tem coluna. Então, lagarta, percevejo, lesma, gafanhoto, esperança, eles não são, eles são invertebrados. Eles não têm coluna nem crânio. Segue o lance. Alguns exemplos de animais invertebrados. Aqui os poríferos e os quinidários. Né? Poríferos são esses caras aqui. Isso aqui é um animal, senhor? Sim, é um animal. Um dos mais simples animais que existem. É um amontoado de célula. Ele fica fixo lá no fundo do mar, tá? E ele se alimenta por algumas partículas que entram aqui. As partículas entram aqui e ele se alimenta. É um animal filtrador, tá bom? Então o Bob Esponja seria esse cara aqui, tá beleza? Seguindo aí, outro exemplo de animal invertebrado são os quinidários, que a gente mais conhece como água-viva, beleza? E a anêmona do mar também. E os corais. Tudo isso é quinidário. E o quinidário, ele tem dois tipos de quinidário, duas formas. Ou é o pólipo ou ele é medusa, tá? Pólipo é o que vive fixo lá no chão, como a anêmona do mar. E os corais, eles não se mexem, eles estão fixos ali, parecido com a esponja. E as medusas é o formato de água-viva, que fica lá livre nadando no mar, beleza? Nos oceanos ali. E todos eles são predadores, tá? Eles se alimentam de partículas, tá? De pequenos animais também.
Aqui um exemplo de um coral, são os corais, eles são pólipos, porque eles são fixos, beleza? Seguindo, e aqui é uma medusa, formato de medusa. Uma água viva tem o formato de medusa, tá bom? Seguindo o lance, os plateumintos, tênias, planárias e as lombrigas. Esses aqui, todos vocês já viram, né? A gente já estudou esses caras aqui, os vermes lá, planárias, plateumintos e... Né, os plateumintos, tênias e as lombrigas. Lombriga causa doença, a tênia que causa doença também, e a planária que se divide, tá? A gente já viu esses caras. Os moluscos são os animais de corpo mole, tá? A gente vai ver molusco e anelídeo. Moluscos, corpo mole. Quem são esses caras de corpo mole? Aqui, ó. Uns exemplos, a gente tem o polvo, né? A gente tem a lula, também tem os mariscos, e aqui a gente tem também caramujo, caracol. Todos esses são os animais de corpo mole, que a gente chama de moluscos, beleza? Seguindo ali. E os anelídeos? São os animais que têm uma segmentação do corpo. Pixar, o que é isso, segmentação? Tem o corpo dividido em anéis. Olha o exemplo aqui, ó. A minhoca. O corpo dela é cheio, dividido em pequenos anéis. Tá vendo? Por isso que eles chamam de nome de anelídeos. Vem de anel mesmo. E aqui a sanguessuga, tá? Os anéis dela são bem menores, por isso que parece que não tem, mas todo o corpo dela é segmentado, dividido em anéis. Beleza? Seguindo ali, a gente tem os artrópodes e os equinodermos. Artrópodes, artro significa articulado e pode significa pés. Então são os animais que têm os pés articulados e são os maiores representantes dos animais. Tem muito artrópode, são os que mais existem. Cerca de 1 milhão de espécies conhecidas. Deve ter muito mais que isso, tá? E os exemplos dos artrópodes, tá? Temos aqui, ó, um besouro é um artrópode, né? Uma borboleta, uma aranha, um piolho de cobra, né? Uma centopeia e um camarão. Todos eles são artrópodes, tá, beleza? Todos eles têm os pés articulados e todos eles têm o exoesqueleto. O que é isso, para eles poderem crescer? Esse exoesqueleto se solta e o animal cresce, beleza? Seguindo aí, um dos exemplos dos artrópodes são os insetos, tá? Todos os insetos têm em comum o quê? 6 pares de pernas, ó. 1, 2, 3, tá? Todos eles, 1, 2, 3. Cada um deles tem 3 pares de pernas, 6 pernas ao todo. Todos eles têm. E também tem um par de antenas, beleza? São os insetos. Seguindo a gente tem os crustáceos. Crustáceos é os animais que têm a carapaça dura, tá? Caranguejo, lagosta, as cracas e os camarões, beleza? Também tem os pés articulados, são artrópodes. Tá? Também trocam o exoesqueleto para poderem crescer, beleza? Só que eles têm mais antenas, mais pares de patas ou menos pares de patas, depende. Bom, mas eles têm a carapaça dura. Outro exemplo de artrópodes, temos os aracnídeos, tá? Aranhas, tá? Escorpiões, carrapatos e ácaros, beleza? Todos os aracnídeos têm 4 pares de pernas, totalizando 8. A aranha tem, o ácaro tem e o escorpião também tem, beleza? Desse jeito, segue o lance. Miriápodes. Miriápodes é você tem miríade. Miríade quer dizer vários, uma infinidade. E podpés. Então, esses caras aqui são artrópodes, tá? Também eles têm o que? Exoesqueleto, tá? Tem os pés articulados e vários pares de pernas. Vários. Piolho de cobra, lacraias, beleza? Seguindo aí. Opa, espero que não trave. Espera um pouquinho, ele já vai entrando. É isso. Aqui a gente chegou nos equinodermos, o último grupo nosso aí, tá? Os equinodermos, tá? Dermo significa pele, equino, espinhos. São os animais que têm espinhos na pele, digamos assim, né? As estrelas do mar têm, bolachas do mar, ouriços do mar, todos eles têm espinhos. A maioria desses caras não se move, fica fixo. Os que se movem têm algumas perninhas embaixo aqui e se locomovem, mas bem lentamente. Mas esses caras também são animais. Tá beleza? Tranquilo, galera? Espero que tenham entendido esse resumo aí do estudo dos animais. Falou!